né? Não temos nada se o Senhor não colocasse em nossas vidas. E com isso a gente temos que ser grato ao Senhor Jesus por tudo quanto Ele tem colocado em nossas mãos. Você só está aqui nesta noite porque o Senhor tem guardado você. O Senhor tem livrado, tem protegido e tem provado para você o quanto Ele te ama. Mesmo nos momentos mais difíceis que você tem enfrentado, o Senhor tem te guardado, tem te livrado. Nos momentos que você procura refúgio em pessoas, em alguém, e às vezes não encontra uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, mas em Deus, em Cristo Jesus, você encontra tudo que você precisa. É por isso que não tem coisa melhor do que nós adorarmos e glorificarmos este Deus. Nós temos esse privilégio. Existem países aí fora que particularmente conheço, e a gente sabe que já existe em alguns países proibição para pregar o Evangelho. Existem países por aí que os missionários eles estão sendo mortos, apedrejados, queimados, crucificados, colocados até dentro de ambientes de animais ferozes, para que possa ser tragado e destruído, porque não se pode pregar o Evangelho. Ainda, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós vivemos em uma nação que ainda nós temos a liberdade de cultuar, a liberdade de nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus, poder a cada dia nos prepararmos, ou melhor, estar preparado para o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Mas sabemos que existe uma demanda, existe dentro, nos oculto e nos escondido, muitas leis que tentam calar a voz da igreja. Vocês não têm conhecimento, porque às vezes vocês não pesquisam, mas eu tenho conhecimento de muitas leis que tentam aprovar em Brasília para calar a voz da igreja, para calar a voz de um pastor, limitando aquilo que ele tem que falar. Ele não pode falar alguns assuntos que a Bíblia diz, porque para muitos os pastores são homofóbicos. Então, nós vivemos uma época difícil, porém, no nosso país ainda nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Ainda nós temos o privilégio de falar desta palavra para todos que querem ouvir a palavra de Deus. E algo me chama muito a atenção, porque a própria palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Irmãos, não é de agora que tentam calar a voz da igreja. Não é de agora. Desde os tempos em que Jesus ele permeava sobre essa terra, tentavam calar a voz da igreja. Em alguns momentos Jesus precisou sair apressadamente para não ser morto, porque tentavam matá-lo, porque ele trazia o Evangelho. Então é importante, irmãos, que a gente possamos valorizar esta oportunidade que nós temos, oportunidade de nos reunirmos para adorar o Senhor. Há muitas pessoas que estão dentro de um presídio nesse momento. Queria ter a oportunidade que nós temos hoje aqui, de estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Há outros que estão no leito do hospital, há outros que estão no hospital do câncer, clamando por misericórdia, pedindo a Deus uma oportunidade para viver. E eu vejo que muitas pessoas têm a oportunidade de entregar totalmente a sua vida a Cristo, tem a oportunidade de abraçar a fé, tem a oportunidade de sair dos seus lares, da sua casa, do seu comodismo, vir até a igreja, ouvir a palavra, se preparar a cada dia para se encontrar com o Senhor. Mas o que eu vou vos dizer, existem irmãos nossos
E quando eu falo irmãos nossos, eu falo de cristão que para se reunir tem que se reunir dentro de cemitérios às escondidas, dentro de cavernas às escondidas, porque não tem esse privilégio que nós temos aqui. Eles não têm o privilégio, muitas das vezes, de carregar uma Bíblia debaixo do braço, porque se vê com a Bíblia, são mortos. E nós aqui temos esse privilégio, não só de carregar a Bíblia, mas de ler ela, de viver ela, de ensinar ela, de ter ela como um manual de fé para nós adentrarmos o céu de glória. E a gente sabe, meus irmãos, que há muitas pessoas que não valorizam a palavra de Deus. Você sabia, irmãos, que existem pessoas que quando passa por uma igreja evangélica, e até seja um ponto de pregação como esse, seja um culto no meio da rua, seja um culto em uma congregação, às vezes quando vê uma placa na frente de uma igreja, eles passam por outra rua, porque às vezes não quer passar em frente uma igreja evangélica. Existe um vocabulário que diz assim: todo caminho dá na venda, mas só existe um caminho que conduz o homem para o céu, e esse caminho é Jesus de Nazaré. E há um caminho que todos vão ter que traçar, que se chama o juízo final. E no juízo final não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal, diante do juízo final. E naquele dia ninguém vai poder dizer: eu não ouvi a palavra, eu não conhecia a palavra. Todos nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Todos nós temos uma Bíblia em mãos. Todos nós temos o privilégio de ter um manual das Sagradas Escrituras à mão. Há países aí fora, meus irmãos, que os nossos irmãos escreveram a Bíblia em folha de caderno. E cada um pegou uma folha, enrolou e enterrou, deixa enterrado. Quando eles se reúnem secretamente, vão lá, desenterram aquela escrita que fizeram da Bíblia. Logo, quando eles souberam da perseguição, que estavam pegando todas as Bíblias para queimarem, eles escreveram. E eles vão lá, cavacam o chão e pegam aquela escrita e cultuam. Leia a palavra. E pasme o que eu vou vos dizer aqui. Enquanto de nós que tem uma Bíblia na mão, irmão, e nunca vimos ela dentro de casa. Quantos de nós temos uma Bíblia na mão e esquecemos de nos alimentar da palavra de Deus? Deixa eu dizer uma verdade para você. O alimento material, o feijão, o arroz, a carne, a picanha, seja lá o que for, alimenta o corpo, dá proteína para o nosso corpo, mas o alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Há muitas pessoas que você olha para elas assim e pensa que aquela pessoa está bem, porque você olha para a fisionomia da pessoa, tem um tipo, tem um porte, bem rosado, bem arrumado, bem vestido, que quando sai na rua você olha, parece que aquela pessoa está bem, parece que nada está acontecendo com ela. Mas lá dentro da alma dela, dentro da alma dele há um desespero que bate nas madrugadas, há um desânimo que bate, há um vazio na alma, uma angústia dentro de si. E às vezes fica tentando procurar alegria e não consegue encontrar. Mas eu tenho uma notícia para dizer: o Deus que nós servimos, o teu Deus, o teu Senhor, aquele que morreu na cruz do meio, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo nesta noite aqui. Ele te trouxe nesta noite para te dizer: eu te amo. Não vai faltar a minha presença na tua vida, não vai faltar a minha graça na tua vida. Essa tristeza ela vai ter que sair, esse desânimo vai ter que sair, esse início de depressão vai ter que ir embora, e o milagre de Deus vai vir sobre a tua vida e sobre a tua casa. Glória a Deus, aleluia.
Eu venho na autoridade de Deus para te dizer nesta noite aqui: você vai voltar a sorrir novamente. Ou você pensa que Deus não te vê quando tu está dentro de casa falando sozinho? Ninguém vê. Filho não vê, esposo não vê, parente não vê. Mas você fica conversando com Deus sozinho. E aquela tristeza dentro da alma. Mas o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer: eu vejo tudo, eu ouço tudo, e eu te vejo 24 horas por dia. E tenho uma obra extraordinária para realizar sobre a tua vida. Deus te conhece melhor do que ninguém. Homem nenhum nessa terra te conhece como Deus te criou. Ele sabe as tuas tristezas, sabe as tuas angústias, sabe a tua fraqueza, sabe o lado que você é forte, sabe o lado que você é fraco, sabe onde você precisa melhorar, sabe onde você está bem. Ele te conhece melhor do que ninguém. O ser humano tem um erro gravíssimo na vida. Deus está me autorizando a falar isso aqui, porque o Espírito de Deus está falando ao meu coração: há alguém que precisa ouvir isso aqui. Porque há pessoas que te olham, não te entendem, te menospreza, porque não te conhece, não te compreende. Tu és não compreendida e nem compreendido por muitas pessoas, mas o Senhor te vê todos os dias. E Ele fala contigo através da sua palavra nesta noite: ainda que muitos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Ainda que muitos virem as costas para você, não fique preocupada com isso, nem preocupado. Deixe que abandone, mas há um Deus que não vai te abandonar nunca. Ele te vê 24 horas por dia. E a mão dele está sobre a tua vida, te guardando, te livrando, te protegendo e te dando vida e esperança. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. O texto que nós lemos na noite desse dia, meus irmãos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, e no versículo de número 22, o texto vai dizer assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus diz assim para o discípulo: olha, vocês subam no barco, vá para o outro lado, depois eu acompanho vocês. Só que os discípulos não sabiam o que vinha acontecer. Porque, irmãos, olhem para cá, a gente nunca sabemos o amanhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer no amanhã. É por isso que as oportunidades que Deus nos dá, a gente não pode perder ela. Porque a gente não sabe no dia da manhã. Quantas pessoas projetam tanta coisa. Quantas pessoas em 2024 planejam tantas coisas para o início de 2025, mas não está mais entre nós. Porque a Bíblia diz assim, que para tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A gente nunca sabe quando vai. E eu sempre costumo dizer: o problema não é morrer. Porque todos nós, eu estou aqui agora. Se o Senhor quisesse me tomar aqui agora, esse corpo caía. Mas a minha alma, o meu espírito ia se encontrar com o Senhor. Iria para o descanso. Mas o problema é quando você parte dessa vida sem ter a convicção da sua salvação. Aí está o perigo. Porque a Bíblia diz no livro do escritor aos Hebreus que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. O texto aqui que lemos, Jesus manda eles subir, mas não avisa para eles o que viria. É aquela coisa, Jesus te dá uma ordem, mas Ele não vai te dizer por quê. Se Jesus dissesse para o discípulo: olha, vocês sobem no barco, vai para outra margem, porque lá no meio do mar tempestade vai se alvoroçar e vocês podem até morrer. Sabe quantas vezes eles subiam no barco? Nenhuma. Porque eles iam dizer: não, como é que eu vou subir no barco se quando chegar lá no meio do mar eu vou morrer? Jesus não avisa o que vem
lá na frente para você. Mas quando ele está na tua vida, não tem vento que te derrube, não tem dificuldade que te mate, não tem enfermidade que ele não cure, não tem dificuldade, não tem porta que ele não abra. Quando ele está na tua vida, é Jesus dizendo assim: ainda que o vento sopre, ainda que a dificuldade venha, ainda que os momentos difíceis aconteçam na tua vida, mas eu estarei contigo. Eu estarei contigo dentro deste barco. O vento sopra, os discípulos ficam apavorados, agoniados, desesperados, porque é assim que acontece, ou não é? Quando as coisas acontecem na sua vida, sabe o que acontece? Você entra logo em desespero. Eu vou abrir um parênteses aqui para você entender o que eu quero falar. Quando você está na presença de Deus é diferente. As coisas se complicam, mas você crê no que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: o choro dura mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia também diz assim: o que eu faço hoje, é Deus falando, o que eu faço hoje não sabes tu, mas saberás. Tem coisas que acontecem que você não consegue entender hoje, mas amanhã Deus vai te dar a resposta que tu precisa. Isso aqui me chama muita atenção. Eles estão ali no barco, o vento sopra e o desespero bate. Por que você está tão desesperado? Por que você está tão desesperada? Se a ordem de Deus é que você subisse para o barco. Irmão, todas as vezes que nós obedecemos a voz de Deus, não quer dizer que não vai vir prova, não quer dizer que o vento não vai soprar, não quer dizer que o mar não vai se agitar. Pastor Jailson, o que significa o vento? O que significa o mar? Significa dificuldades. Eu faço uma pergunta para você: você sabe a hora que o vento vai soprar? Não. Você sabe a hora que o mar vai se agitar? Não. É o Senhor dizendo assim: ainda que o mar se agite, ainda que o vento sopre, mas eu tenho controle, porque fui eu que criei ele. E não tem coisa melhor do que nós estarmos na presença de Deus, porque Deus, ele tem o controle da situação. Ou você acha que Deus não está no controle desse negócio? Ele está no controle da situação. Ah, mas eu estou triste, mas ele está no controle. Ah, eu estou angustiado, mas ele está no controle. Ah, eu estou passando um momento difícil, mas ele está no controle. Ah, as coisas estão complicadas, mas ele está no controle. Porque a Bíblia diz assim: Jesus disse que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Quando a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, ele está dizendo assim: ei, eu que mando em cima, eu que mando embaixo. Não é a palavra de quem não gosta de você que vai fazer efeito na tua vida. Não tenha medo. Se as pessoas te lançam palavras contrárias, palavras de maldição, palavra que as coisas vão dar errado, aí a palavra certa é a que Deus falou para você. A palavra certa é aquilo que Deus falou para você. E o que Ele fala para ti nesta noite é esta palavra: eu estou com você e te protejo, e te guardo, e te livro, e muda a sua história. O vento sopra, os discípulos ficam apavorados, porque eles esqueceram que antes deles subir para o barco, eles estavam diante de uma palavra. E a palavra foi essa: subam no barco e vá para o outro lado. Quando Jesus diz assim para ele: olha, você sobe no barco e vai para o outro lado, e Jesus está dizendo: o mar pode se agitar, o vento pode soprar contrário, a dificuldade pode bater na sua vida, na sua porta, mas se eu disse que você entrasse no barco e fosse para o outro lado, você vai chegar lá. Glória a Deus. Ah, mas no meio do caminho vai ter gente para botar o pé. Não se preocupe, você vai chegar lá. Ah, mas no meio do caminho vai se levantar muita gente contra mim, para tentar me atrapalhar, para que eu não consiga, para que eu não avance, para que eu não chegue nos meus objetivos. Mas se você está na presença de Deus, nenhum mal adentrará a tua tenda. O Salmo número 91 vai nos dizer com clareza que há uma proteção de Deus sobre a tua vida. E há um texto que diz assim, um verso: 1000
cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem gente que só fica de olho dizendo: eu quero ver até onde ele vai. Tem gente, pasmo que eu vou dizer, tem gente até na tua casa, na tua parentela, no meio da tua família, que quando vê você saindo de casa, fica olhando e dizendo: eu quero ver até onde ela vai. Eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver se vai mesmo. Eu quero ver se vai aguentar. Eu quero ver se vai suportar. Mas eu tenho uma notícia para dizer hoje aqui. Aqueles que querem te ver com a cara no pó vão ter que te ver de vitória, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar a situação da tua vida. Alguém querendo ou não, gostando ou não, torcendo ou não, crendo ou não, Deus vai mudar a situação da tua vida, da tua casa, da tua família e da tua parentela. Recebe essa palavra, porque ela é de Deus. Glória a Deus. Aí o vento sopra. Os discípulos estão ali no meio do mar. Aí olha o que diz aí, o versículo de número 24, do capítulo 14. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí o versículo de número 25 diz assim: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para quem? Para eles. Fazendo o que? Caminhando por cima do... Sabe o que significa isso? A quarta vigília da noite? A quarta vigília da noite é equivalente à meia-noite a 4 ou 6 horas da manhã. Eles estavam apavorados, pensando que ia morrer. Porque não tem situações que vêm na sua vida que você pensa que vai morrer mesmo? Você diz: agora acabou para mim. Agora tem jeito, mas não. E até pessoas olham e dizem assim: agora é o final dela. Agora é o final dele. Eu penso que não. O Senhor te visita, abraça a tua alma, abraça o teu espírito, te toma pela mão, te levanta daquela situação. E aqueles que pensavam que ia para o teu velório, te ver com vida, com saúde, servindo a Deus, alegre, de vitória na presença de Deus. Sabe por quê? Porque aonde o nosso Senhor chega, a vida também chega. Quando o nosso Senhor chega, o milagre também chega. Quando o nosso Deus chega, aquilo que você precisa, Ele traz para a sua vida. Glória a Deus. Oh, glória. Aí o versículo de número 26 diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Veja a visão que eles tiveram. Por que eles tiveram essa visão? Porque na hora do medo, na hora do susto, na hora que as coisas estão complicadas, você não consegue entender direito as coisas. Você começa até a ver o que não existe. Você vê que não tem jeito, você vê aquilo ali e parece que é o fim, parece que não tem mais solução, parece que não vai dar mais jeito. Na hora da dificuldade você não consegue enxergar que há um Deus que não te deixa só. E você não pode perder essa convicção, porque o próprio Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Aí ele disse assim: mas para que esteja convosco. Só hoje? Não. Amanhã só? Não. Só no dia do teu nascimento? Não. Para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem disse que você está só? Deus está com você. Eles estavam apavorados. De repente lá vem Jesus. Como que Jesus vem? Andando sobre as águas. Irmão, Jesus venceu alguns elementos nessa terra. Jesus venceu o vento. Jesus venceu a água. Jesus venceu o fogo. Sabe por quê? Porque quem manda no fogo é Ele. Glória a Deus.
Quem manda no vento é Ele. Quem manda na água é Ele. A água pode te fazer medo, mas ao Criador não. O vento pode até te assustar, mas ao Criador não. O fogo tu pode até ter medo dele, mas o nosso Deus não. Sabe por quê? Porque quando Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido por nomes pagãos que foi entregue a ele na Babilônia, por nomes chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, é lançado dentro da fornalha. Está lá em Daniel. Mas quando lançam aqueles 3 homens dentro da fornalha, quando o rei dá uma olhada, ele pergunta e fala: ei, nós não lançamos 3? Por que eu estou vendo 4 lá dentro? E a Bíblia diz que nem a vestimenta deles se queimaram, nem chama alguma atingiu o seu corpo. Aqueles que conduziram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram na porta da fornalha, já morreram. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego caminharam juntamente com o 4º homem. 4º não, 1º, porque ele é o primeiro. Porque lá em Apocalipse diz que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro homem da fornalha estava lá. Porque se Jesus não tivesse lá dentro daquela fornalha, antes mesmo de Sadraque e Mesaque chegar lá, já chegava morto, mas ele já estava lá dentro, vencendo o fogo, vencendo a temperatura, porque ele tem o poder sobre todas as coisas. Aí eu quero fazer uma pergunta nesta noite para todos que aqui estão, e você responda para você mesmo: se o nosso Deus, ele tem o poder sobre o fogo, se nosso Deus, ele tem o poder sobre o vento, se nosso Deus, ele tem o poder sobre as águas, se o nosso Deus, ele tem o poder sobre a morte, porque lá em Coríntios diz: tragada foi a morte na vitória. Se ele tem o poder sobre todas as coisas, responda para você mesmo e saia deste culto nesta noite com essa mensagem na vida. Se o Deus que nós servimos, ele tem o poder sobre todas as coisas, o que ele não pode fazer na situação que você está vivendo? Se ele pode todas as coisas, será que ele não pode mudar essa situação? Ele pode. Ele pode fazer muito mais. Porque lá no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Eu me recordo, abro um parênteses aqui, todo mundo sabe que eu nasci no berço evangélico, todo mundo sabe que eu fui nascido e criado dentro da igreja, mas na minha adolescência eu resolvi conhecer os prazeres do mundo, e dentro desse conhecer os prazeres desse mundo, eu entrei em caminhos errôneos, caminhos perigosos. E eu me recordo muito bem que eu estava sentado na calçada de casa, e uma irmãzinha por nome chamada Maria Teles, que já dormiu no Senhor, eu estava de bermuda, camiseta, cabelo um pouco meio com água oxigenada, hoje não tem mais. Estava de havaiana nos pés. Ela passou por mim e disse assim: Jailson, vamos para um culto ali na casa da irmã Zélia. Irmã Zélia hoje reside em São Paulo. Eu olhei para ela e disse: irmã Maria Teles, olha a situação que eu estou. Será que Deus me quer assim? Ela olhou para mim e disse assim: Jailson, e se eu te disser que mesmo assim Ele te quer? Ela não sabia ler, só sabia o que era uma xícara porque tomava café nela. Ela disse: vamos para o culto comigo?
Eu falei, hoje não, irmã. Quando ela se ausentou da casa de mãe até em direção à casa do nosso querido Bertinho, eu falei, irmã Maria Teres, espera aí, eu vou com a senhora. Foi nessa rua subindo aqui, na rua de Tita que o culto foi. Nessa rua de Tita. E eu me lembro que eu me encostei no poste e fiquei assim, porque a situação que eu estava, eu não tinha coragem de chegar muito perto dos irmãos. Até porque eu estava afastado do Evangelho. Mas todas as vezes que eu estava em uma festa mundana, eu não perdi um show, uma banda, aonde Raça Negra cantava, eu estava ali dentro. Mas quando eu estava ali naquela festa, dançando, bebendo, e quando terminava a festa, tendo pastilha na boca, para chegar em casa e minha mãe não sentiu o cheiro da bebida. E eu me lembro que, quando eu estava naquelas festas, vinha na minha mente uma coisa. Era eu dançando e na minha mente, Jesus não volte agora. Jesus não volte agora. Porque eu sei que se o Senhor voltar agora onde eu estou, eu não subo. Porque tu não estás aqui neste ambiente. E eu encostado no poste, um irmãozinho, eu queria muito me lembrar o nome dele. Eu queria muito saber se esse irmão ainda é vivo, mas eu não me recordo dele. Eu sei que era um senhor de idade. Ele não sabia nem falar direito. Tinha uma mesinha assim, um panozinho sobre a mesa, ele com a Bíblia ali, um grupo de jovens do lado, os irmãos assim do lado, e ele com o microfone na mão. Nem os dentes da frente ele tinha. E de repente ele começou a cantar o hino de número 545, que diz assim: Deus enviou o seu Filho amado. Eu ouvi naquele louvor, e eu comecei a chorar ali, encostado no poste. Esse poste está ali até hoje. Quando eu passo por ali, eu me lembro. Entrou agora para 22 anos. E eu encostado ali no poste, dizendo: Deus me dá força, Senhor. Deus me dá força para voltar para a tua presença. Porque não é fácil, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se tu estás de pé, olhe e cuide para que tu não caias. Porque, irmão, quando a gente cai do Evangelho, quando a gente sai da presença de Deus, para a gente retornar uma guerra, para a gente voltar uma guerra. Quando eu passava em frente a uma igreja evangélica, eu parava, ficava ouvindo a palavra, chorava, mas cadê força para ir para a igreja? Cadê força para entrar dentro da igreja? Eu não tinha força. E aquele irmãozinho começou a cantar aquele hino, e o Senhor me dá força. Quando chega no final do culto, ele faz um convite e diz assim: tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? E eu lá encostado no poste, dizendo: Jesus, eu quero tanto. Senhor, eu quero tanto voltar para a tua presença. Me dá força para chegar ali. Irmãos, olhem para mim. Pasmo que eu vou vos dizer. Eu puxava o meu corpo, mas não ia. Eu tentava ir e não conseguia ir. Eu falava: meu Deus, o que é que está me prendendo aqui, Senhor? E de repente aquele irmãozinho, com o microfone na mão, Deus usou a boca daquele homem e disse assim: todas correntes que te aprisiona, seja quebrada agora. Quando ele falou isso, eu não vi, eu ouvi. Vou repetir: eu não vi, eu ouvi barulhos de correntes caindo nos meus pés. Eu olhava e não via as correntes, mas eu escutava o barulho. E quando eu puxei a perna, eu consegui ir. Aí eu fui. Quando eu cheguei em frente à mesinha, me ajoelhei, dobrei meu joelho em frente à mesinha ali. Deus usou aquele homem e, de uma forma tão linda, ele disse: você lembra do que a tua mãe te contou? Chegou, chorei na hora, me queimou. Falei: meu Deus, o que é isso? Você lembra que ela disse para você sobre o irmão que foi usado quando você tinha 5 anos de idade, que
você sentou na frente do púlpito. E aquele irmão que estava pregando perguntou de quem é essa criança. E a sua mãe disse: é minha. E ele disse assim: mata essa palavra e depois falo para esta criança, porque Deus vai levantar essa criança do ministério da palavra. Irmãos, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Hoje eu estou aqui. Deus tem me levado para lugares que eu nunca imaginei chegar. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que aqui em Pernambuco, que pregador que eu conheço, eu fui o único que pregou no segundo maior congresso de missões, que é os militantes missionários. 2 vezes para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Maceió. Aqui em Pernambuco nem se conta quantos lugares já preguei, quantas almas já ganhei para o Senhor Jesus, quantas vidas a gente, pelo poder da palavra, já resgatamos para o reino de Deus. E aquele irmão olhou para mim e disse: não volta mais para o mundo. Quando eu cheguei em casa, eu me lembro como hoje, eu não sei se mãe recorda, mas eu disse para a mãe: mãe, eu voltei para a igreja. Foi, ok, amém. E eu me lembro que eu peguei a Bíblia, no dia seguinte, botei debaixo do braço, vesti uma calça social, uma blusa de manga comprida, e passei por essa pracinha aqui, essa aqui mesmo, aonde eu ficava jogando dominó, bebendo até tarde e jogando sinuca. Aqui, essa pracinha. Quando eu passei com a Bíblia debaixo do braço, aqueles que diziam serem amigos, porque eu quero te ensinar uma coisa aqui agora para encerrar esta palavra. Amigo é aquele que te aproxima de Deus. Aqueles que não te aproximam de Deus não são amigos. Passei com a Bíblia debaixo do braço, aqueles que diziam ser meu amigo gritaram da pracinha quando eu passei e disseram assim: ei, voltou para a igreja, não foi? Eu digo: foi. Só te deu 3 meses para tu voltar para aqui de novo. Eu senti uma graça de Deus na minha vida, uma autoridade. E eu olhei para eles e disse assim: e eu não dou 3 meses para tu estar comigo servindo a Deus. Fui embora para a igreja. Em um culto de domingo, nem sabia o que era pregação ainda. Não pregava ainda, não sabia falar direito. O irmão disse: quem vai pregar é o novo convertido, Jailson. Gelei, mas nunca tive medo. Nem com as pernas bambeando, subi no púlpito, culto de domingo, abri a Bíblia. Salmo de número 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Me lembro como hoje, a primeira pregação minha. E eu disse: se tiver alguém aqui para entregar a sua vida para Jesus, a oportunidade é essa. Os irmãos olharam para o nave da igreja, não tinha ninguém não crente dentro da igreja. Aí na mente deles: como é que o irmão está fazendo um convite para alguém se converter se não tem ninguém não crente? De repente, do lado, entra 2, cabeça baixa, rosto cheio de lágrima, e vem na direção do púlpito e disse: eu quero. Porque se Jesus mudou a vida de Jailson, muda a minha também. E eles estão crentes firmes até hoje. Deixa eu encerrar esta palavra dizendo uma coisa para você. É verdade que quando você toma uma decisão na sua vida e diz assim: a partir de hoje eu quero servir totalmente a Cristo, pode ter certeza, no dia seguinte vai aparecer pessoas para dizer: tu agora é crente, então agora está na igreja, esse negócio de cafona, esse negócio aqui não tem o que fazer. Não, esse é negócio de quem sabe que o céu é real e que essa vida aqui passa.
E depois dela tem uma vida melhor se você escolher, ou uma vida pior se você escolher também. Então quero encerrar esta palavra dizendo uma coisa para vocês. Nós vamos ouvir 2 louvores ainda. Saiba de uma coisa: o que Deus tem com você, você pode tentar correr 1000 vezes, mas vai chegar um momento que você vai ter que se render nos pés do Senhor Jesus. Você pode tentar rodear para um canto, rodear para o outro, resista aqui, resista ali, e fica se travando, não vou, não quero agora, e não sei o que. Mas vai chegar um momento que você vai se quebrar todo diante de Deus. E vai dizer: Senhor, não resisto mais ficar sem a tua presença. E você vai ver a mudança que Deus vai fazer na tua vida. Maria Emanuele louva ao Senhor Jesus. Em seguida, Clarinha também louva ao Senhor Jesus dessa oportunidade. Receba esta palavra nesta noite. Eu não tenho esse costume de pregar antes dos louvores. A gente sempre prega depois. Mas hoje eu senti esse desejo, porque ardeu essa palavra no meu coração. E eu não podia deixar para falar depois. Saiba que Deus, Ele pode fazer o que você precisa. Não há nada impossível para o Deus que nós servimos. Louva, Maria. Glória a Deus. A paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Eu não vou negociar a minha fé. Vou dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido e olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vou querer te me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora bem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor.
Glória a Deus. Deus continue abençoando Maria Emanuela e vamos ouvir Clarinha louvar o Senhor Jesus. E em seguida eu quero louvar aquele louvor para a gente encerrarmos nesta noite. Vamos lá? Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir, bem Senhor. E tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. A paz, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Ele é maravilhoso, glória a Deus. Aleluia. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim. Foi por nós. Você, Obrigado, Jesus. por mim, Pelo teu amor e por misericórdia. você. Aleluia. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim. Obrigado, Por Deus. você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. Oh, glória. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, Oh, Jesus. por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Jesus. Aleluia. Mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. Amado. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém, Clarinha. glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Nesse momento também eu vou estar louvando o Senhor e também orando pelos irmãos que de ofertar, dizimar para a manutenção desse meio de avanço da obra do Senhor. A gente não tivemos culto neste domingo passado aqui. A gente estávamos no trabalho lá na congregação Batateira. Estávamos batendo fogo e foi muito trabalho para a gente bater o fogo de lá. Por isso não deu para a gente vir para cá no domingo
para este lugar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento apresentamos os filhos que de ofertar, dizimar para manutenção, crescimento, e ao avanço da sua obra, continue abençoando de forma especial cada um dos teus filhos, da graça, isso é o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Se você souber, louve o Senhor Jesus Glória a comigo. Deus, aleluia. Com este louvor, eu vou falar aos nossos corações de gratidão ao Senhor Jesus. Perto quero estar. Você sabe louvar? Junto aos seus pés, pois prazer maior não há. De me render, Se me render e te adorar, tudo que é em mim, tudo que há em mim, diga quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco eu sei, Se comparado ao que me deu, se comparado ao meu ganhei. Glória a Deus. aleluia. Não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Diga, não importa, Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Oh, glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Perto quero estar, Junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior pois prazer maior não há. não há coisa melhor do que estar na presença de Deus. Que render e te adorar, Aleluia. tudo que há em mim, Toda a minha vida, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado se comparado ao que ganhei. não sou apenas cego, Não sou apenas cego, teu amigo me tornei. te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, Te adorarei somente a ti, Jesus. te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Louvarei, te louvarei. Diga, não importam as circunstâncias, te adorarei somente
somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Quero louvar a Deus pela presença de todos os irmãos aqui. Louvar a Deus pela presença do nosso amigo Júnior. É uma bênção tê-lo aqui conosco. Pauliane, seus filhos, uma bênção de Deus. Seja Deus louvado pela vida de vocês. As portas estão sempre abertas aqui nesse ponto de pregação. Em breve, creio, em nome de Jesus, teremos um espaço abençoado aqui em Belém. Eu creio para a glória de Deus. Hoje estamos com esse ponto de pregação para poder acolher o povo para a glória de Deus. Em breve, teremos um espaço muito bem melhor e maior. E nesse momento, você que puder ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso nessa oração. Os irmãos, orem pela filha da irmã Sueli, que está ali naquele hospital, está na mão do Senhor. Somente um milagre de Deus. Aprove a Deus operar o milagre, se Deus também o desejar colher, será feita a vontade do Senhor Jesus. Ore pela nossa volta para Batatinhas, para Deus nos levar em segurança. Estamos aqui, mas está tendo também culto lá na congregação em Batatinhas. Deus abençoe. Se tiver alguém que queira entregar sua vida para Jesus, a oportunidade sempre está em aberta, porque a gente sempre abre a oportunidade, né? Há lugares por aí que as pessoas ficam forçando as pessoas. Eu não sou de acordo a isso. É algo voluntário, é algo da alma, é algo do coração, é algo do desejo que você tem. Tá bom? Se tem a oportunidade, está em aberto. Se não tem, Deus te dê outra oportunidade. Querido e eterno Deus, te louvamos, Senhor amado, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos nessa noite, nesse ponto de pregação aqui em Belém de Maria, Senhor. Esse espaço que o Senhor tem aberto neste lugar para acolher vidas, famílias, para que teu nome seja glorificado. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê livramento nas estradas, nos guarda, nos protege. Cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, leve em paz e segurança. Continue abençoando o nosso amigo Júnior, fazendo a obra de sua vida. Oramos também por Pauliane, sua casa, sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Oramos pela filha da irmã Sueli, ela está em tuas mãos. Só um milagre da tua parte. Aprove a ti fazer, mas que seja feita a tua vontade para a glória do nome Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós e sempre. A igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui para a glória de Deus com os nossos irmãos, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E domingo também, tá, irmão? Domingo também.